Capítulo 1. A chama silenciosa do pensamento. Se o viajante soubesse que dentro de sua mente dorme uma chama capaz de incendiar galáxias, não desperdiçaria uma única aurora alimentando as sombras do julgamento, as cinzas do medo ou a névoa da dúvida. Porque se ele entendesse que o mundo ao seu redor nada mais era do que um espelho esculpido por seus próprios pensamentos, ele sairia todas as manhãs, não apenas para enfrentar o dia, mas para reescrever seu destino, lembrando-se, como um eco antigo, de quem ele sempre foi. A verdadeira metamorfose da alma não ocorre pela mudança de templos, nem pelo revestimento de novas palavras sagradas, nem pela adoção de ritos estrangeiros. Não. A conversão autêntica é uma viagem interior, uma dança invisível entre duas maneiras de ver a vida. Uma, tecida pelo medo, limitada e mundana. A outra, nascido da conexão com o vento eterno, aquele sussurro que chamamos de espírito. Mudar sua mente é o que transforma sua existência. É como ir de um quarto escuro para um campo iluminado pelo sol do meio-dia. Não se trata de memorizar palavras antigas, mas de alinhar a consciência com a fonte de toda a sabedoria. Não é uma tarefa intelectual, mas um profundo ato de comunhão. A alma abraçando sua origem. Os sábios dos caminhos, aquele a quem muitos chamam de mestre, não veio para nos ensinar como morrer, mas para nos ensinar como pensar. Sua verdadeira força não estava em transformar a água em vinho ou restaurar a visão aos cegos, mas em sua perfeita sintonia com a luz abrangente. Ele não pensava como pensam os homens destinados ao pó. Eu pensei como a eternidade pensa. E esse é o convite que, como uma tocha acesa, nos é dirigido hoje. Pensar não a partir da falta, mas a partir da totalidade. Não da ferida, mas da plenitude. Não é possível abraçar a paz mantendo uma mente dividida, como um espelho quebrado que reflete apenas fragmentos. Você não pode dançar de alegria enquanto sua mente se apega à escassez. Nem pode ser curado se o pensamento ainda carrega o peso da culpa. Ninguém pode viver como um filho do infinito se percebe como um exilado. O maior obstáculo para os seres humanos não é o erro, nem a ignorância, nem mesmo a escuridão. É a mente que não se lembrou de sua origem. Uma mente que ainda acredita na separação, que é construída sobre o medo, a competição, a comparação e o esforço incessante para se proteger do mundo. Mas você, alma viajante, não foi criado para isso. Seu propósito é maior. Você nasceu para se sintonizar com a mente do fogo divino, a consciência pura que transcende as aparências e repousa na certeza de que o sagrado habita dentro de você. Esse trabalho não busca prendê-lo a um novo modo de vida, mas ajudá-lo a abandonar o antigo. Não é para acorrentar você a mais ideias, mas sim para libertá-lo daquelas que não ressoam mais. Aqui você não encontrará fórmulas nem dogmas, mas um convite. Deixe para trás a mente que teme, que duvida, que se contradiz e se contradiz, e permita que uma nova consciência nasça dentro de você. Não uma consciência estranha ou imposta, mas a sua própria, aquela que ficou adormecida como uma semente esperando pela chuva. A consciência do sol, o que alguns chamam de crística, não pertence a um único homem, nem se limita a uma história antiga. É um estado de ser, uma frequência viva, uma melodia que sempre vibrou dentro de você. Cada palavra neste livro é uma pedra no caminho de volta. Não é teoria, é prática. Não é religião, é transformação. Não é teologia, é experiência. E se você abrir seu coração para a mensagem, algo em você começará a mudar. O pensamento não será mais um campo de batalha, mas um jardim florido. As palavras deixarão de ser facas e se tornarão canções. As emoções deixarão de ser prisões e se tornarão asas. E sua alma, como uma criança despertando de um longo sono, se lembrará de como é viver de outro lugar. Não do ego, mas do fogo sagrado que habita dentro de você. Esse fogo não tem nome. Alguns o chamam de Cristo, outros o chamam de presença, mas a sua essência é a mesma. É a união entre sua mente e a mente divina, entre o humano e o eterno. E essa união é a chave. Aquele que abre as portas que você pensava estarem fechadas. Paz, saúde, liberdade, direção, alegria, tudo isso será dado a você, não por mérito, mas por harmonia.
Você quer paz? Mude sua maneira de pensar. Você quer saúde? Sintonize-se com a verdade. Você quer um propósito? Pense como o Espírito pensa. Essa é a sua vocação. É para isso que você nasceu. E esse trabalho é apenas um sussurro em seu ouvido, lembrando que você não precisa mais pensar do jeito que costumava pensar, porque a chama do pensamento divino está em você. Ele não está esperando por você no céu, nem nos livros, nem nos templos. Ele espera por você lá dentro, bem ali onde o silêncio encontra a verdade. Feche os olhos, respirar, e no altar invisível dentro de você, declare: não penso mais com os pensamentos do mundo. Agora penso com a mente do fogo que me criou. E nessa mente só existe a verdade, só existe o bem, só existe a paz. Aquele que me criou e eu somos um. Esta é a minha realidade, minha única realidade. Capítulo 2. O limiar invisível do pensamento. Não se conforme, não desista, não deixe que o molde do mundo determine o formato da sua alma, porque há pensamentos que surgem do ruído e outros que surgem do silêncio. Há uma mente que calcula e outra que contempla, um que teme e outro que confia. A verdadeira transformação não acontece em gestos ou hábitos externos, acontece no invisível, como a respiração que não pode ser vista, mas dá vida. Não é uma reforma superficial, mas um nascimento interior. Não se trata de aperfeiçoar o comportamento, mas sim de renovar a maneira como vemos o mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, disse aquele sábio viajante de alma inquieta. E essa renovação não vem da lógica, mas do coração. Porque há uma mente feita de tempo e outra feita de eternidade. Uma mente que separa e outra que une. A mente do mundo, a mente carnal, é uma arquiteta do medo. Projete realidade sobre os fundamentos do vazio. Ela vê a ameaça onde há oportunidade, culpa onde há inocência, escassez onde há abundância. Ela é rápida, impaciente e exigente. Ele se irrita, se compara, se julga. Ele confunde ruído com verdade, controle com segurança, aparência com essência. Mas ele não é uma inimiga. É simplesmente uma mente adormecida, que esqueceu a linguagem da alma. E como tudo que dorme, pode acordar. Despertar é discernir, não do intelecto, mas da presença. Observe sem reagir. Ouça sem antecipar. Sinta sem medo. Porque há também outra mente. Uma mente que não pertence ao mundo, embora viva nele. A mente espiritual. Ele não nega a matéria, mas não se submete às suas leis. Não há necessidade de se isolar, pois sua força está na união. Essa mente não tem pressa. Observe a mesma situação, mas veja um significado diferente. Onde alguém vê perda, ela vê aprendizado. Onde alguém vê crise, ela percebe uma porta se abrindo. Onde alguém se sente uma vítima, ela se reconhece como uma alma em evolução. Não é autoajuda, é a alquimia do espírito. É a ciência da alma. Porque os pensamentos não são neutros, eles carregam vibração. E essa vibração molda o mundo. Você quer saber com que mente você pensa? Pergunte a si mesmo perguntas sagradas. Esse pensamento nasce do medo ou da confiança? Isso me limita ou me liberta? Isso me lembra que estou separado ou que estou unido à fonte? Cada vez que você escolhe o perdão em vez do julgamento, a gratidão em vez da reclamação, a calma em vez da urgência, você treina sua alma para pensar segundo a mente de Cristo. E essa mente não falha, não se contradiz. Ele não precisa se defender porque está ancorado no começo. E onde há um começo, há paz. Não se trata de isolar-se do mundo. Trata-se de não ceder à maneira de pensar deles. Você pode trabalhar, amar, criar, decidir, mas faça isso com a mente que sabe que tudo é espírito, da mente que lembra, eu não sou um corpo, eu sou livre, da mente que não precisa controlar porque confia, da mente que parou de lutar porque entendeu. E quando você escolhe pensar com o espírito e não com o ego, algo sagrado acontecerá. Não lá fora, dentro de você.
A velha mente, a mente carnal, se dissipará como a névoa quando o dia amanhecer. Você não precisa ser perfeito, basta estar disposto. Diga silenciosamente: Espírito Santo, guia meus pensamentos. Não quero pensar com o mundo, quero pensar com você. E se essa prece se tornar mais forte que o medo, mais constante que a dor, mais real que a aparência, você terá cruzado o limiar invisível. Então você saberá, não como você sabe com sua mente, mas como você sente com sua alma, que a vontade de Deus não é uma punição ou renúncia, mas a verdadeira liberdade, uma paz que não depende, uma alegria sem causa, uma vida sem medo. Capítulo 3. A mente que vê com os olhos de Deus. Que haja em você a mente que habitou em Cristo, não como um ideal distante, mas como uma chama silenciosa esperando para ser reacendida. Não era uma mente domesticada pela moralidade, nem aperfeiçoada por dogmas. Era uma consciência tranquila, sem fratura, sem sombra. Uma consciência que não julgava porque entendia, que não temia porque sabia, que não se defendia porque habitava em unidade. E que tipo de pensamento sustentam tal consciência? Nenhum pensamento calculado, nenhuma estratégia de autoajuda disfarçada de leveza. Cristo não pensou como o mundo nos ensina a pensar. Sua mente não era reativa, nem oscilava entre extremos de desejo e culpa, dúvida e esperança. Ele não respondeu pelo ferimento, mas pela fonte. Seu silêncio era mais eloquente que 1000 discursos, e sua autoridade não vinha da imposição, mas do alinhamento. Ele não era um super-homem, foi a verdade que se fez presente. E essa mente, sim, essa mesma, não é privilégio de poucos selecionados. Você decide, não como uma doutrina, mas como uma semente adormecida. Espere só um momento, uma rendição, um sim. A mente que estava em Cristo não viu separação, e porque ele não viu separação, ele não conheceu julgamento. Somente aqueles que se consideram fragmentos podem julgar os outros como inimigos. Somente aquele que esqueceu sua divindade pode condenar. Mas aquele que se lembra do todo, vê em cada rosto uma história sagrada, em cada ferida uma porta, em cada queda uma instrução oculta. Não há condenação onde há entendimento. Ele também não viveu sob o jugo do medo, porque o medo precisa de um inimigo. Mas aquele que sabe que é espírito, que sua substância é luz e seu escudo é amor, não precisa se defender. Sua paz não depende do clima ou do calendário. É como uma casa construída sobre a rocha. Nenhum vento pode derrubá-la, nenhum barulho pode demoli-la. O medo pode bater na porta, mas ele não entra mais. Essa mente não conhecia a falta, não porque possuísse tudo, mas porque não precisava mais de nada para se sentir realizada. A mente de Cristo não calcula nem compara, não acumula. Fluxo. Receba e dê em igual medida. Viva no presente contínuo. Sua riqueza é a certeza. E ele também era obediente, mas não a normas externas ou vontades impostas. Ele era obediente ao amor, porque ele descobriu que a vontade de Deus não oprime, mas liberta. Ele não exige, mas oferece. E ao querer o que Deus quer, ele encontrou a verdadeira liberdade, aquela em que a alma não luta mais entre opções, porque sua única escolha é a paz. Você pode viver a partir dessa mente. Você não precisa de mosteiros ou votos. Tudo o que você precisa fazer é parar a corrida do ego e dizer: não quero pensar como o mundo me ensinou. Quero ver com os olhos da alma. Quero sentir como Cristo sente. Quero agir a partir da unidade. E essa oração, se for sincera, é ouvida. Porque ela não fala com o céu, mas com a semente adormecida dentro de você. Então algo começa a acontecer. Não como um relâmpago, mas como um amanhecer. Devagar, sem ruído. Seus pensamentos começam a mudar um por um. O que antes te machucava não te toca mais. O que antes lhe causava medo, agora lhe faz rezar. O que antes parecia essencial, de repente, não importa mais. É Cristo nascendo em você.
Não como ideia, mas como um olhar. Não como uma figura externa, mas como uma forma interna de habitar o mundo. Você não vive mais da velha mente que se apegava e temia, que reagia e exigia. Agora é outra voz que guia, mais sereno, deeper, mais amoroso. E então, um dia, sem fanatismo ou pretensão, você descobrirá que não vive mais na mesma terra, que sua alma mudou de coordenadas, que você não viva no passado nem expectativas. O que bate em você não é o velho eu, mas o espírito desperto. A paz terá tomado forma, o amor terá se tornado pensamento. E a verdade, que não se aprende nos livros, mas no silêncio, finalmente viverá através de você. Capítulo 4. O reino no coração. Durante séculos, os olhos humanos vasculharam os céus, as montanhas e os mistérios da morte em busca do lugar onde Deus habita. Alguns imaginavam portais dourados além do véu final. Outros sonhavam com ele como um prêmio reservado aos puros ou aos santos. Mas o mestre dos passos simples e do olhar que tudo vê, sussurrou uma verdade que poucos ousam aceitar. O reino de Deus não está fora, nem alto, nem distante. O reino está dentro de você. Não é um reino feito de pedras ou leis. Não é encontrado em monumentos, nem ativado por rituais. Ele não é alcançado por mérito, nem é conquistado por meio de trabalhos externos. O reino não foi alcançado, é reconhecido. Ela está lá no fundo, esperando o momento em que a alma interrompe sua busca externa e se volta para dentro, como um girassol que se volta suavemente em direção à luz que o alimenta. A mente que busca entender o reino como algo externo tropeça em sombras que ela mesma projeta. Ela acha que o paraíso é um prêmio distante e esquece que o paraíso não é um lugar, mas um estado de ser. Um estado onde não há separação, onde não há julgamento, onde o amor não é negociado e a paz não é condicional. É a consciência de Cristo. A herança silenciosa que dorme em cada ser humano como uma semente esquecida, esperando ser regada pela verdade. O reino não é herdado pelo sangue, não é transmitido pela linhagem, não é privilégio de poucos, nem propriedade de uma religião. É uma chama inextinguível, acesa no fundo da alma, que se revela quando o ego se rende, quando a mente cessa sua resistência, quando o coração para de lutar. Não tem ruas nem templos, não há tronos nem hinos, nem cerimônias. O reino é uma vibração, uma frequência onde reina a unidade, onde o amor é a única lei e a vontade divina flui como um rio sem oposição. É a casa da alma, o lar eterno do espírito. E mesmo que o mundo o ignore, você pode habitá-lo agora. Mas para entrar, você não precisa fazer voto de silêncio ou se isolar do mundo. Você só precisa parar de procurar. Porque se você perseguir a luz como uma lanterna ao meio-dia, você perderá o sol que já está brilhando lá no alto. Enquanto você buscar a salvação em coisas materiais, na validação dos outros, nas estruturas mortas da forma, você andará em círculos e sua alma permanecerá exilada de si mesma. O reino não se manifesta com fogos de artifício, não vem com franjas nem visões. Ela é revelada quando você escolhe a paz em vez do conflito, quando você perdoa sem compreender completamente, quando você é grato sem uma razão, quando você ama mesmo quando não há garantias. Então a mente de Cristo, como uma aurora sagrada, começa a se desdobrar dentro de você. Não como uma ideia, mas como uma inteligência viva, que o guia, o conforta e o transforma. E você não precisa mais controlar, porque aprendeu a confiar. Você não julga mais, porque agora você entende. Você não acumula mais, porque sabe que não lhe falta nada. Você descobriu que sua fonte não está no mundo, mas no espírito. E esse espírito não falta, não retém, não castiga. Apenas dê, apenas seja, apenas ame. Quando a alma reconhece o reino interior, o mundo deixa de governá-la. Ela não é mais escrava da circunstância. Torna-se uma testemunha do eterno dentro do tempo. As emergências perdem a urgência. Os dramas perdem o poder. Não porque tudo se tornou perfeito, mas porque você enraizou sua mente na única realidade que não pode ser removida,
a presença de Deus em você. E então você entende o que antes eram palavras de um livro sagrado, que o reino está aqui, agora, e que ele não é construído nem conquistado. Ela só é redescoberta como alguém que acorda de um longo sonho e reconhece o lugar onde sempre esteve. E esse reino se torna seu centro de gravidade. Você não pensa mais por hábito, você pensa por inspiração. Você não decide mais por medo, mas por verdade. Você não vive mais para sobreviver, você vive para manifestar o céu na terra. E você faz isso sem fanatismo, sem luta, sem pretensão, com a gentileza de quem entendeu que tudo já existe. Jesus não falou em metáforas para embelezar a verdade, ele falou com literalidade divina. O reino de Deus está dentro de vocês. Não é poesia, é realidade. Meditação guiada, o reino silencioso. Fique quieto. Feche os olhos sem pressa. Inspire profundamente e expire suavemente. Sinta como, ao fazer isso, tudo o que você achava que precisava desaparece por um momento. Coloque as duas mãos no peito e diga bem fundo: aqui estou. Eu não sou um corpo, eu não sou um nome. Eu sou o templo do Espírito e o reino vive em mim. Permaneça alguns minutos nessa certeza. Não espere por sinais, não procure provas. Descanse como alguém que voltou para casa. Deixe que essa quietude seja seu guia. Porque quando a mente repousa na verdade, o reino floresce. E a mente de Cristo se torna seu único guia, sua única lei, sua única realidade. Capítulo 5. Onde o mundo nasce. Como um rio que brota de uma fonte secreta sobre a terra, assim é o pensamento que habita o coração. Não aquele pensamento passageiro que pousa na mente como um pássaro em um galho e depois voa para longe, esse não. Mas o pensamento que desce profundo, até tocar a medula do invisível. Aquele que está enraizado na emoção, na vibração sagrada que precede a palavra, e ali no altar interno começa a moldar a realidade. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Sussurra o antigo provérbio. E nessa frase reside uma chave. Não para abrir portas externas, mas para entrar no templo mais íntimo, onde a alma conversa com o espírito. Há um limiar sutil, invisível aos olhos, inaudível aos ouvidos do mundo. Não é uma porta de madeira ou um portão de ferro. Não é guardado por querubins, nem selado em símbolos arcanos. Aquela porta é o pensamento sentido, aquele que vibra com a energia da alma, aquele que não é apenas pensado, mas sentido, acreditado, respirado. No plano do espírito, o que é desejado com ansiedade ou afirmado com voz trêmula não se manifesta. O que verdadeiramente se pensa no coração é revelado. Aquilo em que se acredita sem sombra de dúvida, aquilo que é mantido em silêncio quando não precisa mais ser repetido, porque se tornou parte do ser. O universo, como espelho fiel, não responde a palavras ornamentadas, mas a vibrações persistentes. Não é a linguagem que cria, mas a intenção profunda que o alimenta. Há aqueles que proclamam a fé enquanto imaginam a ruína, afirmam a abundância enquanto temem a escassez, falam de paz enquanto julgam silenciosamente e, sem saber, eles acreditam com seus pensamentos mais ocultos. Não com suas declarações superficiais. Pensar no coração não é um ato mental. É uma alquimia entre intelecto e emoção, entre clareza e dedicação. É quando uma ideia se torna uma certeza sem necessidade de provas. É quando uma verdade não precisa mais ser demonstrada porque ela está incorporada, torna-se pele, vira sangue. A partir desse estado começa a verdadeira comunhão com o Espírito, não de rituais vazios ou fórmulas herdadas, mas do alinhamento sagrado entre o que a alma pensa e o que a mente divina já sabe. Quando o pensamento está em harmonia com a verdade, o mundo exterior começa a refletir essa melodia, não como um prêmio concedido, mas como uma lei viva. Porque o interno e o externo não são duas realidades opostas, mas uma só, dividida pelo véu da percepção. Quando você pensa com o coração, com a chama ardente da consciência, portais invisíveis se abrem. Ali, onde o eterno entra no temporal,
onde o invisível se reveste de matéria, onde a palavra se faz carne. É assim que a verdadeira criação acontece. Essa é a base de todo ensinamento metafísico. Era o coração silencioso do caminho de Jesus. Ele não impôs novas formas. Ele não estava lutando contra o sistema. Não tive problemas com os sintomas. Ele pensou com Deus. E com todo pensamento verdadeiro é uma causa, e toda causa é mental, o efeito foi uma transformação sem esforço. Sua mente era um céu claro. Seu coração não conhecia o conflito entre medo e o amor. Ele se curou sem luta, porque não havia contradição dentro dele. Seu pensamento era puro, e nessa pureza o mundo foi reordenado. Você tem esse mesmo poder. Você não precisa de mais fé, apenas de mais atenção. Estar vigilante não significa reprimir pensamentos, mas sim escolhê-los sabiamente. Cada pensamento é uma decisão, e cada decisão uma chave que abre ou fecha o templo interior. Pergunte a si mesmo frequentemente, não como penitência, mas como meditação: esse pensamento me aproxima do reino ou me afasta? Esse pensamento reflete a mente de Cristo ou a mente do mundo? Esse pensamento me traz paz ou me rouba clareza? E se a resposta não for digna do ser que você sabe que é, não se julgue. Basta mudar o pensamento, não por esforço, mas por dedicação. Ele declara sem drama: não aceito essa ideia como minha. Escolho pensar com o Espírito. Escolho ver com os olhos de Cristo. E fica ali, não com palavras, mas com a respiração. Deixe que a nova ideia habite você. Não a ignore, não a apresse. Apenas ame-a silenciosamente até que se torne real. E quando isso acontecer, quando descer da mente para o coração, você terá cruzado o limiar. Você terá entrado no lugar onde Deus pensa com você, onde seu pensamento se torna criação viva. Não é pela força, não é pela lógica, é por alinhamento, é pela comunhão com a fonte. Pois como o homem pensa em seu coração, assim ele é, e assim será o seu mundo. Capítulo 6. O farol que não se esconde. Você é luz, não por mérito, mas por origem. Você é como a chama que queima sem se consumir, como o farol no alto do penhasco que não pergunta se o mar precisa dele. Brilhe, apenas brilhe. E nesse esplendor não há vaidade, há verdade. Quando o mestre disse: vós sois a luz do mundo, ele não estava distribuindo elogios ou oferecendo conforto piedoso. Estava te lembrando do que você esqueceu. Ele não disse: você pode se tornar luz se se comportar. Ele não ofereceu condições, nem pediu provas. Ele disse: você já é. Não lhe falta nada para iluminar. Você só precisa remover as bandagens do medo, as nuvens do pensamento confuso, as correntes do julgamento, e então a luz, que sempre esteve lá, sem começo e sem fim, começa a se revelar. Pensar com clareza não é pensar mais rápido, é pensar sem interferência. É olhar sem as lentes do passado, sem a distorção das feridas, sem os gritos do ego. É permitir que o pensamento se torne um rio e não um muro, um canal e não uma barreira. É pensar com a alma e não com a ferida. Quando a mente está clara, ela não esfria, acende. E é essa clareza interior, não inteligência ou informação, que realmente transforma o mundo. Você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa pensar na fonte certa, não da ferida, mas da cura, não da história pessoal, mas da verdade eterna que habita dentro de você. Aquela verdade que não muda com as estações da vida. Pensar com clareza inevitavelmente leva a agir com propósito. Você não reage mais, você escolhe. Você não se move mais por medo, nem decide por pressão. Seus passos deixam de ser impulsos e se tornam dança. E essa dança é guiada por uma música silenciosa, a do espírito. Quando você age a partir do centro, cada gesto é significativo. Uma palavra, uma pausa, um olhar, um silêncio, tudo pode ser um altar. Porque quando você faz algo a partir da luz, essa ação se torna oração. E não há ato pequeno se ele vem de uma alma desperta.
Amar sem medo é o fruto maduro dessa clareza. Não porque o amor seja livre de feridas, mas porque você não é mais definido por elas. Aquele que ama a partir do Cristo dentro de si não pergunta: serei amado em troca? Não requer contratos. Ele não busca controlar. Ele ama porque se lembrou de que amar é espalhar a luz, que o amor não acaba quando não é correspondido. Ele não recua quando é incompreendido. Permanece porque não está atrelado às formas, mas à verdade. A luz não teme a escuridão. Ele passa por isso. Quando o Mestre disse que vocês são luz, ele não estava falando aos santos. Ele falou aos medrosos, aos duvidosos, aos que se sentiam indignos. Ele falou àqueles que ainda não se consideravam dignos de seu próprio brilhantismo. E ele lhes disse: contudo, vocês são luz. Não porque seus dias são perfeitos, mas porque seu ser é feito do eterno. E o eterno não se apaga com sombras passageiras. Deus é luz sem sombra, e você foi criado à sua imagem. Aceitar isso não é arrogância, é a verdadeira humildade. Porque quem reconhece a sua luz não precisa mais demonstrá-la, ele simplesmente a personifica. E sua presença lembra ao mundo o que ele esqueceu. A luz não ensina com discursos, ensine com presença. Você não precisa convencer, ela simplesmente revela. E quem vê a luz em outro, começa a buscá-lo dentro de si. Não se esconda, não espere para ser perfeito, não exija respostas que só vêm no silêncio. Feche os olhos, retorne ao centro e deixe seu pensamento se alinhar com o Espírito. A partir daí, diga sem palavras: eu sou luz, não por mérito, por origem, e deixe que essa luz te guie. Não precisa ter pressa, você não precisa de ansiedade. Propósito único, somente abertura, somente fé e amores. Ame sem precisar controlar. Amor sem contratos. Ame sem medo. Pois todo aquele que ama a partir de Cristo em si mesmo já venceu o mundo e se tornou a cidade no monte que não pode ser escondida, porque foi feita para brilhar.